Olá, amigos, meus queridos irmãos, ao estudo da lição número 10, a parte de quarta-feira, falando sobre adoração verdadeira e idolatria. Deus queria que Jacó se tornasse uma pessoa consagrada. Por isso, ele falou com Jacó duas vezes. A primeira vez, quando Jacó estava indo para a casa de Labão, ali em Betel, Jacó teve a visão da escada, que ia até o céu, os anjos subiam e desciam, e essa escada era símbolo de Jesus Cristo, que unia o céu e a terra. Depois, quando Jacó retornava para a casa do seu pai, ele tinha que encontrar Esaú, ficou com muito medo. Jacó lutou com Deus, teve uma luta assim feroz durante a noite inteira, e Deus o abençoou, e ali mudou o nome dele. Agora, depois que Levi e Simeão fizeram a chacina na cidade de Siquém, Jacó ficou com medo que os moradores da terra se reunissem e eliminassem ele e sua família. Mas Deus tinha outros planos. O plano de que ele fosse abençoado, porque ele seria a semente da nação escolhida, conforme prometido a Abraão, prometido a Isaac e agora então a Jacó. Por isso que o escritor Brian Greene, ele escreveu o seguinte, deixou registrado uma expressão sobre adoração. Ele diz assim: em nossa adoração deve haver um poder sobrenatural que nos fará compreender o sentido de Deus em nossa vida, pois quando isso acontecer, estaremos oferecendo uma adoração verdadeira que nos aproximará de Deus. Sentir que Deus realmente ele faz a diferença em nossa vida. Isso transforma a adoração numa adoração verdadeira. Ao nos aproximarmos do Senhor Deus, seja na igreja, seja em casa, no culto doméstico, temos que ter o verdadeiro sentido de que Deus está dirigindo a nossa vida. Aí sim a adoração será uma adoração verdadeira, não uma adoração automática. Há pessoas que adoram a Deus de forma automática e não põem sentido nenhum naquilo que estão fazendo para Deus. É como orar o Pai Nosso de forma decorada. A pessoa nem se lembra do que representa aquelas palavras. A pessoa repete mecanicamente. Ensine um papagaio a dizer o Pai Nosso, ele vai dizer, mas vai ser de forma mecânica. Ensine uma criança a dizer o Pai Nosso com sabedoria e ela vai entender que aquela oração é uma oração que fala com o Pai do céu. Por isso, esse Brian Greene disse que você descobrir o verdadeiro sentido de Deus em nossa vida transforma a adoração numa adoração verdadeira. O verso de João 2, verso 15 diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, amar o mundo significa excluir Deus. Amar a Deus significa excluir o mundo da vida. Quando perguntaram para o fundador do Exército da Salvação, o coronel William Booth, coronel, qual é o sucesso, qual é o segredo do sucesso do Exército da Salvação? Esse exército que no mundo inteiro ajuda pessoas de qualquer credo, de qualquer tipo. Qual é o segredo desse Exército da Salvação? Esse homem disse o seguinte: eu dediquei a Deus toda a adoração da minha vida. Se existe qualquer sucesso no Exército da Salvação, é porque eu dediquei a Deus toda a devoção do meu coração. Por isso, Deus abençoa o Exército da Salvação. É uma verdade. Quando nós adoramos a Deus de forma plena, verdadeira, intensa, o Senhor Deus coloca as suas bênçãos em nossa vida, não porque nós merecemos, mas porque Ele é o grande doador da graça e de sua bondade. Por isso, Jacó precisava redescobrir o sentido de Deus em sua vida, depois do episódio em que os seus dois filhos mataram todas as pessoas de uma cidade, aprisionaram as mulheres e crianças e pegaram ali o despojo. No despojo veio muito ídolo. Não se pode dizer que eles estavam adorando totalmente, mas havia sim alguma adoração a ídolos que foram assim subtraídos dos cananeus da cidade de Siquém. E então Deus agora chamou Jacó para que ele pudesse fazer uma renovação espiritual na sua casa. E a pergunta número 4 diz o seguinte: Deus pediu para Jacó ir para Betel, voltar lá e adorar lá. O que aprendemos sobre a adoração verdadeira nesse episódio, nessa história? Aqui tem primeiro o Gênesis 34, verso 30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes me turbado, de fazendo-me cheirar mal diante dos moradores dessa terra. Sendo eu em pouco número, eles vão se ajuntar e vão me eliminar da face da terra. Então Simeão e Levi disseram para Jacó: devia ele, esse homem, Siquém, tratar nossa irmã como uma prostituta? Fizemos o que fizemos porque ele mereceu. Agora no Gênesis 35, Deus fala com Jacó da seguinte forma: depois disse Deus a Jacó: levanta-te,
sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu. Então disse Jacó para sua família e a todos que com ele moravam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que eles possuíam. E Jacó então partiu para a terra de Betel, e o terror do Senhor foi sobre os moradores das cidades em redor, e não atacaram nem Jacó e nem seus filhos. E assim chegou Jacó à luz, que se chama Betel, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, porquanto Deus havia se manifestado a ele ali quando fugia da face do seu irmão. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou e chamou-lhe o nome de Israel. Disse mais Deus: eu sou Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, porque uma multidão sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E eu darei a ti esta terra que eu prometi a Abraão e a Isaque e a tua descendência depois de ti. Deus subiu com ele do lugar onde falara com ele, e Jacó pôs uma coluna no lugar onde Deus falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação de azeite, e deitou sobre ela o azeite, e chamou Jacó aquele lugar onde Deus falara com ele de Betel, o lugar onde Deus está. Então, para a pergunta, por que Deus pediu para Jacó voltar a Betel, e o que aprendemos da verdadeira adoração neste episódio? Deus pediu para Jacó voltar a Betel, porque ele queria renovar sua aliança com ele. E mostra a aceitação de Deus quando nós eliminamos a idolatria do nosso coração. Deus disse para Jacó: eliminem todos os ídolos da vossa casa, e eu serei com vocês. E através da força do Espírito Santo, Deus quer que hoje nós abandonemos todos os ídolos que há dentro do nosso coração. O dinheiro pode ser um ídolo. Nossa profissão pode ser um ídolo. Uma paixão obsessiva pode ser um ídolo. E é preciso eliminar isso do coração se queremos que a nossa adoração seja verdadeira diante do Senhor. Porque isso é que traz as bênçãos de Deus para a nossa vida. Depois da vingança executada contra Siquém, Jacó ficou preocupado com os cananeus que poderiam agora se juntar e fazer então uma força de guerra contra Jacó. Mas Deus revelou para Jacó que o plano dele era outro, era um plano de abençoá-lo e torná-lo então grandioso na terra. Por isso pediu a Jacó uma adoração verdadeira, no lugar onde ele havia visto a escada que subia até o céu. E Deus queria então que Jacó fosse até lá de volta para renovar de novo o pacto que havia feito com Deus. Ali Jacó disse: se o Senhor me abençoar e eu for e voltar, então eu de tudo te darei o dízimo, eu certamente então te adorarei. Então agora Deus pediu a Jacó que fosse a Betel outra vez, e ele ali estava para renovar o seu voto, a sua aliança com Deus, e Deus dizer para ele, falar para ele: Jacó, você é o patriarca, semente do povo escolhido que vai nascer de você. De ti vai nascer grandes nações. Seus 12 filhos darão início à nação de Israel. E assim, pela graça de Deus, Jacó habitou na cidade de Betel. Jacó obedeceu e viu que ao fazer um altar a Deus, ele não estava enobrecendo o lugar, ele estava honrando o nome do Senhor. O que valia ali não era o lugar Betel, mas era o significado da presença do Senhor em Betel. Aqui o Senhor está. Assim como o nome dele não foi mais Jacó, mas se tornou Israel, aquele que luta com Deus e vence. Por isso, Jacó se tornou um homem abençoado pela renovação da aliança ali em Betel, porque ele renovou os votos com Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 2, verso 10, ele nos diz assim: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a nos livrar. O apóstolo Paulo está falando de Deus, que nos livrou de tão grande morte e ainda vai continuar a nos livrar por amor do seu nome. Ou seja, a experiência de Jacó nos mostra que devemos confiar em Deus por causa da aliança que ele fez com o seu povo no passado. Uma jovem a quem se perguntou como é que ela tinha certeza de que ela estava agora se portando vitoriosamente contra os ataques de Satanás.
Todo mundo sabia que ela era uma moça muito assim voltada às tentações. Ela fraquejava rapidamente nas tentações. Mas um dia as pessoas viram ela feliz e perguntaram: o que está acontecendo? Ela disse: sou vitoriosa em Jesus. Mas como é que você tem certeza que você é vitoriosa em Jesus? Ela disse que agora eu coloquei Jesus no meu coração. Eu aceitei de maneira plena. Eu estou fazendo a sua vontade. E então, Jesus está morando dentro do meu coração. E eu estou resistindo nas tentações. Sabe por quê? Porque quando o diabo vem para me tentar e bate na porta do meu coração, Jesus abre a porta e diz: pois não? O diabo vê Jesus e diz: desculpa, vai bater na porta errada. E sai em grande carreira. E assim Jesus reina soberano em minha vida e as tentações não conseguem me vencer. Por isso, eu descobri que é assim que eu estou adorando a Deus, com Jesus no meu coração. Jacó descobriu isso. Aquele Jesus que estava na escada, representou a escada, estava religando ele de novo ao céu, e agora Jacó estava pronto para uma nova caminhada, para estruturar o povo de Deus a partir da sua experiência pessoal e de sua família. Por isso, e Deus colocou o terror nas cidades em redor para que não atacasse Jacó e ele fosse visto como uma pessoa protegida pelo próprio Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela história de Jacó. Ele fez uma verdadeira adoração, tirou os ídolos da sua casa. Ajuda-nos, Senhor. Nós temos ídolos em nossa mente, em nosso coração, precisamos retirar esses ídolos, mas só podemos fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. Cremos nisso e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Quarta-feira abençoada. Aqui está um pouquinho assim chuvoso o tempo e preparando para esfriar. Mas Deus aquece o nosso coração e a nossa vida. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe, que haja uma bênção para o teu coração e que se houver alguma doença, que o Senhor repreenda essa doença, como disse Mateus 15, verso 13, toda planta celestial que meu Pai não plantou será arrancada. Aquilo que o diabo plantou, Deus arranca em nome de Jesus. Fica com Deus. Tenha uma boa quarta-feira.